Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje é quase como se fosse uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior, eu falei sobre a diferença da natureza de Deus e a natureza do homem, eh, entre o mormonismo, a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e o entendimento da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, do entendimento dos cristãos em todos os lugares e em todos os tempos. Essa diferença é que eu abordei no vídeo anterior. Eu citei algumas passagens da Bíblia para mostrar a crença dos cristãos e citei uma passagem do livro de Moisés. Hoje eu queria deixar de modo bem claro como é essa visão e dar referências bem específicas. Então, para o mundo cristão, Deus é um só ser com três pessoas dentro deste um só ser: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o mundo cristão entendeu isso e pregou isso. E houve grupos que apareceram entre os cristãos trazendo inovações. Então, essas inovações foram defendidas por pessoas muito inteligentes, por pessoas que sabiam usar as escrituras, as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, usar o Velho Testamento, usar os textos dos evangelhos. Então eles sabiam usar essas escrituras e usar a lógica. A igreja se reuniu em concílio, para esclarecer qual é a crença da igreja. Então isso aconteceu, por exemplo, no primeiro concílio da igreja, que foi em Jerusalém, que deixou claro que não é necessário que os gentios convertidos se circuncidem, né? E isso aconteceu lá em Jerusalém, nós podemos ler no livro de Atos. Houve o concílio de Nicéia. Desde o concílio de Nicéia, que foi confirmado no concílio de Constantinopla, as pessoas que eram fora da igreja só puderam ser recebidas dentro da igreja e comungar após professar o credo que chamamos de credo niceno-constantinopolitano. Neste credo se diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e que por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria Virgem, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e ascendeu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória, e foi ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Então esse é o credo que se professa. Então ele é de um modo que o que ele quer dizer é exatamente isso, é que é um só Deus. Não existem vários em outros universos, né? E Jesus é Filho único de Deus, gerado e não criado. E o Espírito Santo procede do Pai, e foi ele que falou pelos profetas, e recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então, isso é Deus. É um ser e três pessoas dentro desse único ser. Certo? O que é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias proclama ao mundo inteiro? Bom,
Existe um documento chamado A Família, Proclamação ao Mundo, que os mormons são incentivados a terem uma cópia desse documento emoldurada e colocada na parede da sala. Então veja só o que tem já no segundo parágrafo desse documento. Cada indivíduo é um filho ou filha, gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal possui natureza e destino divinos. Então, no mínimo, nessa proclamação, já há dois deuses, porque são dois pais celestiais. Né? E do mesmo modo que o credo niceno-constantinopolitano transmite uma ideia nas palavras, nas frases, que os cristãos entendem o que significa a ideia aplicada ao entendimento, o que realmente quer dizer cada frase, cada parágrafo, também os mormons entendem o que significa isso. É um casal de deuses que se casou quando eles eram mortais e tiveram filhos. Cada ser humano é filho desses pais celestiais. E cada pessoa tem natureza e destino divinos, ou seja, cada pessoa é consubstancial a essa natureza e tem um destino divino. Então, para ficar bem claro isso, tá certo? E isso tem consequências. Então, no vídeo anterior, eu falei um pouco sobre isso, sobre as consequências. Mas eu queria agora, neste vídeo, falar da consequência na vida e principalmente na oração que nós temos por fazer como cristãos. Né? Então, o título desse vídeo eu queria deixar bem simples, né? Deus responde nossas orações e abordar de um modo bem ameno, bem tranquilo. No Novo Testamento, um apóstolo falou: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, então, ensinou a orar. E o modo que nós oramos e somos ensinados a orar, como cristãos, é o tempo todo ensinado e corrigido. E é por isso que na Igreja Católica nós fazemos orações de pessoas que já morreram e escreveram uma oração. Porque ali nós estamos aprendendo a orar. Claro que nós podemos fazer orações com as nossas próprias palavras, mas nós estamos sempre aprendendo a orar e às vezes erramos na oração. Por isso olhamos o que Deus fez na vida dos que já passaram, para aprender também como foi a vida deles. Né? Olhamos as histórias na Bíblia, olhamos como reagiram às circunstâncias e o que Deus fez na vida deles. E quais foram as consequências da atitude deles com Deus, da religião que eles viveram. Como foi com os profetas e que eles atendiam às solicitações de outras pessoas. Olha, ora nessa montanha para ver se Deus amaldiçoa esse povo. E aí Deus não amaldiçoou aquele povo naquela montanha. Né? Então um machado boiou, o sol parou. Né? Então muitos milagres aconteceram no Velho Testamento. Né? Animais falaram e chamaram o profeta a arrependimento. Então nós olhamos também a vida dos cristãos. Né? Os cristãos que morreram sem negar a Cristo e professando a sã doutrina. Né? Os sofrimentos dos mártires, dos que morreram na pobreza, no exílio, e como continuaram em paz no coração. Estes que a Igreja, una, santa, católica e apostólica, reconhece como santos, convida a todos a imitarem sua fé, sua fidelidade e amor, e a suplicarem a eles ajuda.
toda oração, seja a qualquer criatura, né, aos anjos, aos santos que morreram, a orla da roupa de Cristo, se eu simplesmente tocar na orla dele, sararei. Os lenços de Paulo, as correntes de Pedro. E todas as orações, seja nesta intenção de chegar a Deus e suplicar a Deus, que é a fonte de tudo, o Senhor vivificante. Então, Deus, ele vai nos atender às nossas orações e responder nossas orações. E todas as orações a qualquer criatura, seja a Nossa Senhora, aos santos, aos anjos, é direcionada a Deus e a um só Deus. Mas quando queremos submeter Deus, alterar a vontade dele à nossa vontade, mesmo uma prece direta a Deus, sem intercessão dos santos, mesmo uma prece direta a Deus Pai, uma oração dessas pode ser idolatria, quando nós criamos um novo Deus em nossas mentes, para ser servo das petições das nossas paixões. É idolatria também pedir a Santo Antônio um bom marido e colocar ele afogado de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. Como também é idolatria pedir a Deus, lançando no rosto de Deus jejuns, orações, obras de filantropia, obra missionária, doações à comunidade ou ao clero, o muito estudo e dedicação, e exigir, por causa disso, que ele nos faça passar num concurso. Há quem creia, ensine e mesmo ponha palavras na boca de Deus, afirmando com fervor que ele disse algo como: estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Se Deus tivesse de fato falado tal frase, ele seria um ser submisso a algo maior que ele, a uma lei da natureza. Assim, ele não é além da criação. Ele não é incriado e criador de tudo, e soberano. Ou ele criou algo para ser submisso a esta coisa que ele criou, né? Então ele criou uma coisa que posteriormente ele iria se submeter a essa coisa, o que é algo impensável para os cristãos. Isso é uma inovação. Então São Vicente de Lérins ensinou isso, que recusemos as inovações e nos creiamos naquilo que foi crido em todo lugar, sempre e por todos. Isso nunca foi crido pelo mundo cristão. Nunca foi crido pelo mundo cristão. Então, ou esta coisa que existe além de Deus, uma lei cósmica, já estava lá antes de Deus, o que é impensável para os cristãos. Ou Deus deriva sua própria divindade a partir da obediência a esta coisa. As implicações teológicas, antropológicas e etológicas, doxológicas, são catastróficas se de fato essa frase foi declarada pelo Divino Logos, por Jeová, por Jesus Cristo. A adoração já não deveria ser a Deus, se isso é verdade, se Deus de fato falou uma coisa dessas, mas a essa coisa que está acima de Deus. A minha confiança, se isso for verdade, já não seria posta em Deus, mas na minha capacidade de cumprir com os requisitos desta coisa, desta lei cósmica, visto que Deus está obrigado a me servir se eu agir conforme esta coisa. Deus mesmo estaria sempre pisando em ovos na corda bamba. Mas disse Santo Antônio, o fim da nossa oração deve ser que o Senhor seja nosso companheiro, para conseguirmos vitória sobre o demônio. E Santo Atanásio disse que Santo Antônio nunca, porém, se gabou quando atendido às orações, nem se queixou quando não sendo atendido.
Ele, disse Santo Atanásio sobre Santo Antônio, sempre deu graças ao Senhor e animou os que sofriam a ter paciência e se aperceberem de que a cura não era prerrogativa dele nem de ninguém, mas de Deus só, que opera a cura quando quer e a favor de quem ele quer. Então, veja que para o cristão, a alegria dele, do cristão, deve ser ter o seu nome escrito no céu. Essa é a alegria que o cristão deve ter na sua vida, por orar, por fazer qualquer coisa e procurar fazer qualquer coisa para Deus, para ter a alegria de ter seu nome escrito no céu. E por isso que o cristão ora. E qualquer coisa que se possa pedir, ele deve ter em mente que seja algo que leve ele a ter maior comunhão com Deus, maior pureza de coração. Vejamos o que São João Crisóstomo falou sobre a passagem que Jesus Cristo disse: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Que algumas seitas que se dizem cristãs usam essa parte para pregar uma obediência-recompensa, né? Ou ainda que Deus está obrigado a fazer aquilo que nos prometeu quando nós fizemos aquilo que Ele disse, né? E essa atitude de obediência-recompensa é danoso para a alma humana. A pessoa vai adoecer ao viver continuamente nesse tipo de pensamento doxológico, que a adoração dele deve ser assim. Abre aspas, diz São João Crisóstomo, abre aspas. Não simplesmente a pedir, ele, Jesus Cristo, nos ordena, mas com mais assiduidade e anseio, pois este é o significado de buscai. Pois tal é aquele que busca, põe todas as coisas fora da mente e se toma somente com o que se busca, e forma nenhuma ideia de qualquer das pessoas presentes. Por batei, ele declara que nos aproximemos com anseio e uma mente brilhante. Não desanime, portanto, ó mortal, nem mostre menos zelo pela virtude do que pelo desejo de riqueza. Para coisas desse tipo, você tem muitas vezes procurado e não encontrado, mas mesmo assim, embora saiba isto, que não tem certeza de encontrá-las, você coloca em movimento cada modo de pesquisa. Mas aqui, apesar de ter uma promessa de que você irá certamente receber, você não mostra nem a menor parte em seriedade. E se não recebeis imediatamente, nem sequer assim desespere, pois para esse fim ele disse, batei, significando que mesmo que ele não abra imediatamente, devemos continuar lá, batendo. Então, esse é o pensamento, o entendimento da igreja, a crença da igreja. As orações a Deus, o que Jesus nos ensinou a orar, não é para pedir coisas, pedir aquilo que achamos que devemos pedir, em troca de uma obediência a uma lei cósmica que Deus está obrigado se nós obedecermos. O que nós pedimos a Deus é em relação à virtude. A oração do cristão a Deus é sempre em relação à virtude. Veja que São João Crisóstomo contrastou com as riquezas. E as riquezas não é apenas dinheiro, é ter um sucesso, é ter vigor, é ter saúde, né? No umbigo, medula nos ossos. Então, para o cristão, o pedir, buscar, bater, é pela virtude. E deixar todas as coisas fora do pensamento e buscar isso. É ter seu nome escrito no céu, né? É a súplica por virtude, por crescer na graça de Cristo que se trata. O pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Uma religião que ensina um Deus que anda como sobre o fio da navalha de uma lei celestial que se chame, para manter a confiança dos elementos,
e é disso que extrai seu poder, e por isso está obrigado aos outros menores que ele, porque fazem coisas dessa lei, que esse Deus revelou, e só está revelando porque tem a obrigação de revelar para ter sentido na existência e poder então levar imortalidade e vida eterna e disso extrair sua glória. Essa é uma religião materialista. É qualquer coisa menos a fé de Jesus Cristo, que foi ensinada e entregue de uma vez por todas. Assim, a adoração nessa religião é interesseira e deslocada a essa coisa cósmica que estava lá antes de Deus e que é a obediência a ela que faz os deuses. Essa coisa é uma divindade independente e Deus é uma divindade dependente dessa coisa que Deus só existe para revelar esse segredo cósmico e dar o que ficou obrigado a dar àqueles que escutarem essa revelação secreta. Então as pessoas escutam essa revelação secreta, recebem sinais, senhas para passar pelos anjos e obedecem, e agora o Deus deles está obrigado a dar a eles esse tesouro oculto. E obedecer a essas pessoas que obedecem a essas coisas, essa lei cósmica, por sua vez, essas pessoas estão obedecendo por interesse, nas próprias paixões. Assim, o ethos dessas pessoas, de uma religião assim, que ensine isso, fica deslocado não a servir a Deus, mas a servir a esta lei, sob o interesse de si, o interesse próprio, em cada aspecto de suas vidas, para alcançar, por sua vez, a exaltação e aí ficar também desconectado daquele primeiro Deus, que era o pai espiritual dele, né? Junto com a deusa. É uma tragédia. É a destruição da fé de Jesus Cristo. Não é uma vida cristã. É uma vida que corrompe o amor, que transforma a adoração em idolatria. Não cedamos a esse desespero, a essa tentação. Saiamos disso para Cristo. Pode parecer impossível, mas é aí que, para Deus, tudo é possível. Então, de fato, parece que para alguns Deus não responde às orações e é necessário criar um sistema religioso que dê sentido e dê respostas e dê um poder para curar, dê um poder para levantar, dê um poder para construir, dê um poder para mudar o mundo e mudar o cosmos do jeito que queremos. De fato, parece para alguns que Deus não responde, ou que Ele responde a uns e a outros não, e precisamos encontrar a chave de prata. Ou que responde aquilo, mas não isso. E nos frustramos com a oração, somos tentados a criar uma outra religião sobre a oração e sobre como Deus é e como Deus atende ao que pedimos, ou a buscar em outros métodos aquilo que desejamos, com coisas esotéricas, com coisas que beiram o paganismo. Essa impressão que Deus não responde, Deus não escuta, ou Deus precisa que estejamos em cima daquela montanha, ou fazendo certa lei, que até Ele mesmo é dependente, então colocamos uma coisa acima de Deus, que podemos então mudar a vontade de Deus porque estamos fazendo aquela coisa que está acima de Deus. Essa impressão que Deus não responde e não atende leva ao medo, dúvida e falta de fé. É a falta de fé que nos deixa assim materiais, que nos deixa assim necessitados de um tipo de crença assim. E ficamos, por que Deus não atende? Por que Deus não responde? Por que Deus permite que aquela desgraça aconteça?
por que Deus faz assim? Então, eu aprendi com os sucessores dos apóstolos que Deus escuta e responde a todas as orações. Não há uma só prece feita por uma só pessoa que Ele não ouça ou não responda. O problema é que nós temos expectativas das respostas que desejamos que Deus dê. Nós queremos que Deus responda de um jeito, e enquanto Deus não responder daquele jeito, Deus não respondeu. Senhor, eu sofro, tire meu sofrimento. É a oração. Temos um querer corrompido e um coração impuro e uma visão de vida, de mundo, de um jeito com os nossos olhos, e pedimos que Deus corrija tudo para se adequar a como queremos que seja. A visão de Deus não é limitada à nossa temporalidade, nem é alterada pelo que consideramos que é bom ou mal. Ele vê através e além dos nossos corações, das palavras que repetimos nas orações, das fórmulas que falamos nas orações. Ele penetra nos nossos corações e responde com o que é bom e o melhor daquilo que é bom para nós. Porque Ele penetrou e conhece a nossa carne, a nossa natureza. Ele, de natureza divina, assumiu a carne em uma só pessoa, de Jesus Cristo, e elevou essa nossa natureza humana à divindade. Senhor, estou doente, cura minha doença. Não necessariamente a resposta é a cura. Não necessariamente a resposta é a cura. Às vezes adoecemos mais ainda e tememos e achamos que Deus nos detesta. Às vezes. Não necessariamente a resposta é a cura dessa doença. Aqui se refere à nossa súplica. Pensamos que a cura seja a eliminação da doença. Pode ser que o Senhor veja que a dificuldade seja exatamente o que precisamos. Talvez Ele esteja nos protegendo de uma complacência, do orgulho ou de perdermos o nosso caminho da salvação. Deus responde cada oração de cada um. A vida cristã da oração é aprender como receber suas respostas. A humildade de receber sua vontade em a nossa petição. Nós fazemos as petições e às vezes petições erradas. E Ele vai responder, mas precisamos aprender a receber essa resposta. Em seu amor, Deus não se ira com uma oração que sim, sincera, mas corrompida por nossas fraquezas, nossas paixões. E os nossos pedidos, Ele tem paciência, mas pede que continuemos a pedir, a buscar, a bater. Aprendendo a amar nesse processo, aprendendo a amar a Ele, a fonte de tudo, que nada está acima dele, que nada a Ele se obriga. E aí, aprendendo a amá-lo naquilo que Ele nos dá e que confiamos, então, nele, que Ele está nos dando aquilo que é o que o nosso coração mais precisa para a nossa salvação. Eu não sou digno de trazer essa mensagem para vocês, mas se o Senhor me fez chegar até aqui e estudar e aprender essas coisas, ainda que através de me mostrar que eu sou ínfimo, sou pequeno, menor de todos, então que você que está me ouvindo possa então ouvir e atender o chamado dele, de sair de qualquer outra coisa para Cristo e não querer mudar a vontade de Deus através de crer em
coisas que não foram entregues por Ele e sofrermos, então, juntos, rumo ao reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoe e nos ajude. Até breve.